Bom, hoje então falaremos sobre device drivers, uma coisa assim extremamente importante e que vocês vão adorar. Então vamos lá. Começando aqui, o que é um device driver então? Primeira coisa, né? É basicamente um programa que gerencia um dispositivo. Então você tem um dispositivo, tipo um mouse, um teclado, e você precisa ter um programa no seu computador que vai fazer aquele dispositivo funcionar. Vai disponibilizar os recursos dele para o sistema operacional e para os outros programas. É, esse. Vixe, tá rolando áudio. Pera, vocês estão me ouvindo? Ou não? Eu te escuto, sim. Ah, tá. É porque o Guilherme tá perguntando. Tá, deve ser problema do lado dele, então. Beleza. Então, basicamente, você tem esse programa que vai fazer os dispositivos funcionarem, né? Ele vai ser essa ponte entre o hardware e o sistema operacional. Então, entre o dispositivo e o sistema operacional. E também para as aplicações que precisam dele, né? Então, você vai. As aplicações que precisam pegar, sei lá, o ponteiro do mouse, elas meio que vão ter que fazer uso disso, né? E além disso, também é muito importante que o driver ele serve para abstrair o hardware. Então, não importa para as aplicações ou para o sistema operacional como que o seu teclado funciona por dentro, sei lá, quais são os registradores que tem em qualquer dispositivo. O que importa é só a interface que ele exporta ali, tipo as funções que esse dispositivo exerce. Então, o driver ele vai camuflar tudo isso para apresentar uma interface simples o suficiente, né, para o sistema operacional e para as aplicações. Opa. Aqui um esquemáticozinho só para evidenciar isso. Então a gente tem a divisão entre aqui ali embaixo. Putz, pior que eu não tenho mouse para ficar apontando as coisas. Mas ali embaixo então tem a divisão entre hardware e software, né? O device está na parte de hardware, né? Ele é físico. Você vai ter ali embaixo o driver, que ele é um software, é um programa que ele vai receber, vai tratar com o device as informações. Aí acima do driver ainda você vai ter o kernel, que seria o sistema operacional. E aí acima dele, lá no user space, essa divisão de user space e kernel space a gente vai ver no próximo encontro de syscall. Mas a questão importante é mostrar como o driver ele leva as coisas do sistema operacional dos programas para baixo ali para o dispositivo, né? E também é importante ressaltar que aqui eu dividi o kernel, né, o sistema operacional do driver, mas na verdade eles são uma coisa só. Eu só dividi assim para mostrar que também tem partes do kernel, outras partes do kernel, tipo o core ali, o principal, que vai precisar usar o driver para comunicar com um dispositivo específico, né? Então tem essa relação. Tá, então parece importante driver e vamos ver que de fato como é importante você entender o driver, porque a maior parte do código do kernel Linux é driver. Então tem essa estatística aqui, está meio desatualizado em 2017, mas dá para ver que pô, a grande maioria, esse verdão aí, são os drivers, né? A maior parte do código mesmo do kernel é driver, porque tem muito dispositivo diferente, então vai precisar de muitos drivers diferentes, e sempre tem dispositivos novos, então. E muitos deles são diferentes entre si, então você muitas vezes não reutiliza código. Então, enfim, acaba ficando com muito driver mesmo em comparação com outros subsistemas. E também, aqui é outro gráfico, né? Mostrando em vermelho, quando o código foi adicionado, em vermelho seria se é um driver que já existia no código, e em azul seria um novo driver. Então tem muito mais azul, quer dizer, tem o tempo todo tá tendo novos drivers, porque tem novos hardwares também, tem novos dispositivos. A gente precisa continuar fazendo novos drivers para fazer funcionar, né, os novos dispositivos que estão sempre sendo produzidos no mercado. Então realmente tipo, a grande parte do código do kernel é driver e vai continuar sendo driver porque continua crescendo. Tá, então ficou claro como é importante device driver. Agora vamos ver como que device driver funciona. Primeira coisa importante é a parte de arquivo. Eu não sei se eu deveria ficar parando para perguntas no meio também, ou se vocês quiserem respondendo também. A Camila perguntando quando você remete a novos dispositivos, denota novos dispositivos de hardware de um mesmo tipo.
Ali naquele gráfico ele está mostrando novos drivers em geral, assim. Então, sei lá, o tempo todo ano, sei lá, tem controlador DA novo no mercado, então precisa de um driver novo para fazer ele funcionar, ou sei lá, um mouse novo, esses dispositivos está sempre tendo novos, de todas as classes. Então, é muita coisa que os drivers têm que suportar. Tá, então, primeira coisa de importante do device driver é a questão de arquivo. Arquivo como uma API, né? File. Então, normalmente, esse é um ponto importante. Normalmente a gente pensa que um arquivo é um container, ali é uma caixinha de informação que fica salvo no disco. E isso é verdade geralmente, mas não sempre. E aqui que entra a ideia de um arquivo como uma API, porque na verdade, geralmente um arquivo de fato é isso, é uma caixinha de informação que fica lá salvo no seu disco, mas o que um arquivo de fato é só uma API, é só uma interface para os programas poderem utilizar. Essa interface é constituída basicamente de 4 operações, né, as principais, que é você pode abrir um arquivo, você pode ler um arquivo, você pode escrever em um arquivo e você pode fechar o arquivo. Essas são as 4 principais. Então, um arquivo nada mais é que isso. E aí você pode aproveitar essa interface para, além de fazer arquivos normais que você tem, que é para conter informação no disco, você pode ter arquivos de dispositivo, que eles vão servir como essa interface para os programas poderem fazer operações naquele dispositivo que seriam abrir, escrever, enfim, implementar essas ações. E você pode usar esses arquivos, então, de dispositivo para comunicar com o kernel ou comunicar com um dispositivo em específico, né, com o driver dele. Então, no Unix, em geral, tem essa frase, né, que muita gente já ouviu, provavelmente, que é everything is a file, que é de sistemas Unix, como o Linux, por exemplo, e vem justamente dessa ideia de usar o arquivo como uma API. Então, como eles aproveitaram muito essa ideia nesse sistema operacional, então você vê arquivo por toda parte para fazer um monte de coisa, tem sempre essa mesma interface, então é uma API meio que unificada, e aí surgiu essa frase, né? Então, basicamente, esses arquivos de dispositivo, que seriam esses arquivos especiais que não existem no disco, você pode usar eles para pegar a informação, basicamente pegar a informação do kernel e mandar a informação para o kernel, ou então pegar a informação de um driver específico, né, para um dispositivo específico, ou mandar a informação para ele também. Então, um exemplo, por exemplo, é esse arquivo /proc/cpu-info. Esse arquivo, se você for no seu sistema operacional, se estiver rodando Linux, você vai encontrar ele lá, /proc/cpu-info, mas ele não existe no seu disco. Ele é um arquivo especial, um arquivo que não existe, de fato. Mas o kernel exporta isso para você, e você pode ler esse arquivo, por exemplo, usando o cat, né, cat/proc/cpu-info, e você vai pegar um monte de informação da sua CPU. Só que aquele arquivo não existe no disco. Então, o que está acontecendo, na verdade, é que quando você lê um arquivo normal, você basicamente fala para o sistema operacional, olha, pega o conteúdo desse arquivo para mim no disco. Quando você lê um arquivo especial desses, o kernel vai receber também, que ele queria que você quer ler esse arquivo, só que como ele sabe que esse arquivo não é de verdade, na verdade, ao invés dele pegar essa informação do disco, ele vai te dar uma informação. Então, a hora que você lê o proc CPU-info, o kernel te traz a informação da sua CPU. Tá, outra coisa importante é a questão de major e minor, para definir um driver. Então, como você tem vários drivers no seu computador, né, você vai ter para vários dispositivos, surge a questão de, então eu vou ter vários arquivos especiais para falar com os drivers, mas como eu sei qual arquivo é de qual driver? Precisa ter uma relação entre eles. Essa relação é feita pelo major e minor, esses dois números. O major, ele vai identificar qual é o driver, então quando você atribui um major a um arquivo, você está dizendo basicamente qual código que vai ser chamado, assim vamos dizer, quando você mexer com aquele arquivo, e o minor identifica uma instância específica, um dispositivo específico. Então, tem aqui um exemplo. Eu estou listando aqui dois arquivos, né, devvideo 0 e devvideo 1, e você consegue ver que eles são arquivos especiais porque lá no começo da linha tem dois Cs, né? Aqueles Cs é porque é arquivo de caractere. A gente vai entrar nos tipos depois. Mas basicamente eles são arquivos especiais e então eles não existem no seu disco e eles são cada um para um dispositivo. Você aqui no meio vai ter dois números que são o major e minor dele. Você vai ter esse 81 antes da vírgula, que seria o major.
o fato dos dois, assim, quer dizer, antes falando, esses dois arquivos seriam dois dispositivos de vídeo, por exemplo, duas câmeras, vamos supor. E aí você vai ter os dois com o mesmo Major 81, significaria que essas duas câmeras usam o mesmo driver, quer dizer, são duas câmeras bem parecidas ali, que o código que faz elas funcionarem é o mesmo, só que uma tem o 0 de minor e a outra tem 1, quer dizer que são dois dispositivos diferentes. São duas câmeras separadas, só que usam o mesmo código por trás. Então essa é a ideia do major e do minor para identificar o dispositivo. E a terceira coisa principal do driver é a questão do tipo. Então o dispositivo ele pode ser do tipo de bloco, quer dizer, é basicamente para implementar disco, por exemplo, memória, que é a memória nua e crua ali, se você precisar fazer um driver para fazer um disco rígido funcionar, você vai precisar implementar um driver de bloco, né, que ele armazena informações em bloco. Então é basicamente a utilidade desse tipo de driver. Tem o tipo de network, né, que seria para interface de rede. E tem o tipo de caractere, que é o mais importante, que é usado para a maior parte das coisas, a maior parte dos dispositivos, porque ele trata a informação caractere a caractere, é um string de dados. Então, entra caractere a caractere, sai caractere a caractere. Então, é o que é usado para a grande maioria dos dispositivos. E quando você escolhe qual dispositivo você vai usar, qual tipo de dispositivo você vai usar desses, muda quais operações de arquivos podem ser implementadas para cada um deles, né? Só ver se tem pergunta, que eu vi que tem umas coisas pulando aqui. Os arquivos. Esses arquivos são bibliotecas do próprio sistema. Os métodos de biblioteca são arquivos. Eu não entendi. É que ficou um pouco para trás, né? Talvez devesse ter parado um pouco antes também. Ah, se bem que o Bruno deu um respondido ali também. Bom, qualquer coisa, se não tiver ficado claro, depois no final a gente volta, não sei. Bom, então definindo qual que é como que o driver funciona, né? Você vai ter seu código do seu driver, como você define o que vai ser feito com base naquela API de arquivo que a gente falou. Então, basicamente, o driver precisa falar para o kernel, olha, eu quero que tal função seja chamada quando o meu arquivo aqui, um arquivo que tem o meu major, né, do meu driver, quando ele for aberto, eu quero que aconteça isso aqui. Ou quando ele for escrito, eu quero que aconteça isso aqui. Como que isso é feito? É basicamente usando esses callbacks, né? Você coloca ponteiro de função nessa estrutura file operations. Então, então tem aqui estrutura file operations, estrutura file. Essa pergunta. Tá, aqui ficou meio perdida a pergunta. Tudo bem, depois eu volto, né? Essa structure, então, file operations, ela vai trazer para a gente aqui quais são as operações de arquivos que podem ser implementadas, né? Então, por exemplo, o read, write, poll, esses dois read e write, por exemplo, são dois daqueles principais que a gente falou. Então, a função, o ponteiro de função que você colocasse em cada um desses campos seria a função que seria chamada para quando essa ação fosse executada num arquivo que tem o seu major ou o seu minor, o seu major, na verdade. Seria chamada uma função dessa. E aí a questão de criação do arquivo de device. Então, se esse arquivo de device ele não existe no seu disco, de onde ele vem? Bom, o espaço de usuário, né, ou seja, não é o sistema operacional, algum programa tem que criar ele, né, tem que criar esse arquivo de dispositivo. Exemplo de aplicações que fazem isso é o UDEV, por exemplo, provavelmente é o mais comum, provavelmente no seu computador que você usa Linux, você usa esse UDEV, que ele basicamente ele cria esses arquivos de dispositivo lá no /dev automaticamente. E tem, por exemplo, esse mknode também nessa aplicação, que é legal para a gente usar aqui para usar de exemplo, porque ela é mais simplesona. Então, com esse mknode aqui, a gente tem a fotinha da página de manual dele. Então, você passa para ele, aqui embaixo tem um exemplo, né? Vamos supor que você quer criar um arquivo de dispositivo,
Aí eu estou fazendo ali mknode, então eu passo primeiro o nome do arquivo que eu quero criar, /dev myDevice, por exemplo. Depois eu passo qual é o tipo dele, eu coloquei C de tipo de caractere, então é um dispositivo de caractere que eu estou criando. O major seria o número do meu driver, né? Eu coloquei 42, seria um número aleatório desde que não esteja ocupado já. Você não pode ter dois drivers usando o mesmo major, né? Senão daria conflito. E aí o minor 0, por exemplo, que seria o primeiro dispositivo que usaria esse driver. Então com esse comando eu poderia criar um arquivo para comunicar com um driver eventualmente. Tá, beleza. Então é assim que um driver funciona basicamente, né? Depende dessas. É baseado nessas três ideias de API do arquivo, de major e minor e o tipo do dispositivo. Agora entra uma outra coisa que é importante também, que são os módulos, né? Então, qual que... acabou ficando muito texto nesse slide, eu vou tentar depois fazer uma nova iteração com menos texto, tentar deixar melhor, mas é que eu tentei colocar a ideia de onde vem essa ideia de módulo, por que é importante? Bom, pensa comigo, né? Eu mostrei aquele gráfico que tem um monte de driver diferente, muitos drivers, certo? Imagine uma imagem que contivesse todos aqueles drivers, seria muito pesada, desnecessariamente pesada, provavelmente, né? Você não vai usar todos aqueles drivers, então não precisaria ter todo aquele tanto de driver, né? Muito driver. Mas também existe esse benefício de que a imagem pode ser compilada, né? O kernel pode ser compilado pelo usuário usando só os drivers que ele precisa para o sistema. Ele não precisa compilar os drivers que ele não vai usar. Porém, também tem o outro lado, né? Seria a réplica e a tréplica, né? O usuário, a maior parte do usuário também não quer ter que compilar o próprio kernel, né? Você tem as distros, né? As distribuições de Linux que vem já com o sistema operacional, né, compilado só para você instalar e fazer funcionar. E o usuário não quer ter que compilar o kernel. Só que aí se você não quer que o usuário tenha que compilar o kernel, como você faz? Né? Você vai ter esse cenário em que como que as distros, né, as distribuições de Linux podem prover um kernel pré-compilado com todos os drivers que o sistema precisa para funcionar, mas sem usar todos porque ficaria muito pesado. E também só que cada usuário precisa de um subconjunto daqueles drivers. Então, um usuário precisa de alguns drivers, outro usuário precisa de outros drivers. Você precisa fornecer um kernel pré-compilado para não ter trabalho, fornecer um kernel pré-compilado para esses usuários, só que só com os drivers que eles precisam, sendo que cada usuário precisa de alguns drivers. É uma questão muito complicada, né? Como que a gente resolve isso? Então, a ideia é usar os módulos. Então, daí que vem a ideia dos módulos. Basicamente a ideia ao invés de você ter os dois extremos, ou você fazer o usuário compilar só o que ele precisa, ou você compilar um kernelzão com tudo, você você compila. Você compila o kernel, só que os drivers você compila cada um como um módulo separado, um pedaço de código separado. E aí, quando o usuário instalar o kernel dele, quando ele baixar, ele vai baixar o kernel e ele vai baixar também o kernel compilado e ele vai baixar os módulos compilados também. Só que aí quando o kernel for carregado, só os módulos que aquele usuário precisa vão ser carregados. Só que, então, com isso, o usuário conseguiu ter uma imagem do kernel que já vinha compilada, só que usa só os drivers que ele precisa de fato, o resto nem é carregado, fica só no disco. E disco em geral é barato, né? Não tem problema ter um monte de módulo pré-compilado no disco. A questão é que a imagem do kernel não usa todos os drivers, só usa os que ele precisa. E você conseguiu dar uma imagem pré-compilada para ele. Então, os módulos eles ajudam bastante nessa ideia, né? Então, essa é a motivação, né, do porquê do módulo. E o que é o módulo é basicamente, então, como eu falei, é um pedaço de kernel compilado, né? Ele age como se fosse uma extensão, um plugin do kernel. Ele pode ser carregado e descarregado sem você reiniciar o computador. Ele pode ser carregado do espaço de usuário, ou seja, por aplicações, não precisa ser o kernel em si para carregar mais pedaços dele. Só que por outro lado também, esse pedaço de código que você carrega como módulo, ele roda no modo de kernel, quer dizer, ele é uma extensão de fato do kernel. Então isso até é bom e perigoso ao mesmo tempo. Então você tem que tomar cuidado porque
se você fizer seu driver crashar, ele vai crashar o kernel inteiro, né? Derruba tudo. E outra vantagem, né, do módulo também é como ele pode ser carregado e descarregado. Você pode ter, por exemplo, um driver, vamos supor, um driver pesadão ali de um mouse, por exemplo, e aí você pode botar seu kernel sem aquele código, que deixaria mais lento, mas aí você conecta o mouse e aí aquele módulo é carregado, ele faz seu mouse funcionar tal, só que quando você tira o mouse ele pode ser descarregado, então você pode usar o módulo só enquanto ele é necessário também, porque como ele pode ser descarregado e carregado, então você só ocupa essa memória, esses recursos enquanto eles são necessários. Deixa eu dar uma parada para ver se as perguntas estão acumulando ou não. Beleza. Valeu, pessoal, por ir respondendo as perguntas. Tá, então essa é a ideia do módulo, né? Os módulos instalados, eles... o módulo, em geral, ele tem essa extensão .ko, né? E eles ficam instalados, em geral, nessa pasta, /lib, /modules, aqui está esse uname-r, que seria a versão do seu kernel. Então aqui tem uma foto de um exemplo, né? Então, por exemplo, eles têm vários arquivos de módulo. Se você olhar no seu computador, provavelmente você vai ter nessas pastas populadas com vários módulos também. KO é kernel object. Acho que sim, provavelmente. Nunca tinha parado para pensar no significado da extensão, mas acho que sim. Então aqui tem um exemplo de alguns comandos que você pode usar nos módulos. Insmod, né, para um arquivo de .ko, ele carrega o módulo e você tem que dar o nome do arquivo certinho ali. E você tem que passar o caminho para ele também. Aí, o insmod ele carrega sem as dependências, ele carrega só aquele módulo. Então se ele depende de outras coisas, vai dar problema. Tem esse mod probe, que é um comando mais rebuscado, assim. Ele vai procurar, você não precisa estar na pasta do módulo, passar o caminho, ele vai procurar lá na pasta dos módulos normal. Ele carrega as dependências também. Então geralmente quando você quer carregar, você acaba usando o mod probe, né? Que resolve os problemas. Tem o rmmod também para descarregar um módulo. lsmod para listar quais são os módulos que estão carregados no seu kernel nesse momento. Modinfo, você pode passar um módulo e ele fala informações daquele módulo, então tem até aquela imagem ali embaixo do modinfo. Modinfo USBHID, por exemplo, para esse módulo ali, as informações. Tem esse comando também do demesg, né, que não é um comando relacionado a módulos, mas é um comando importante para o kernel, porque ele basicamente mostra o buffer, ele mostra as mensagens do kernel, basicamente. Então, se você tem alguma coisa que printou no log do kernel, a hora que você rodar o demesg, você consegue ver o que foi printado. Então, é bem importante esse comando a gente ter em mente, apesar de não ter a ver com módulo. Aqui tem um exemplo simplão de módulo. Aqui tem um exemplo simplão de módulo, né? Como seria implementado. Então tem dois includes aqui, tem o do init, módulo. Teria duas funções, por exemplo, hello init, está fazendo só um print K, hello exit, print K. E a questão importante são essas duas macros aqui embaixo que a gente tem que usar. Do module init, aí você passa a função, e module exit. E essas duas macros são para você dizer para o kernel, olha, quando eu carregar esse módulo, né, no module init, quando eu carregar esse módulo, eu quero que você rode essa função, hello init. E aí quando eu tirar esse módulo, né, quando eu fizer um rmmod, eu quero que você rode essa outra função, hello exit. Então essa é a ideia dessas duas macros. E aí tem a questão, na hora de compilar um módulo, você pode compilar de duas formas, basicamente. Out of tree, né, fora da árvore do kernel, basicamente, e in tree seria dentro da árvore do kernel. Então, out of tree, fora da árvore, você não precisa do código fonte ali do kernel, mas você precisa assim dos headers do kernel, então, para na hora de poder para poder resolver as referências que você faz no seu módulo para as funções tal do kernel, você precisa ter esse header. E também precisa ter um makefile lá na pasta do seu módulo
para na hora que você compilar ele de fato gerar o módulo da forma correta. Que seria esse comando obj traço, seria m ou y, e aí o nome do seu módulo dentro de um makefile para hora que você compilar, ele compila corretamente. Só uma dúvida: em um módulo que tem uma função específica, como eu sei o que tem para fazer? Precisa perguntar para o mantenedor ou preciso entender o funcionamento do driver em que nível? Acho que depende muito. Assim, em geral, por exemplo, se um driver ele ainda está lá no staging, ele acabou de ser começado, tem muita coisa errada, em geral lá no staging tem muita coisa fazendo nos drivers. Independente de ele ter uma função específica ou não. Mas se ele já é um driver que está em funcionamento e tudo mais, aí às vezes vai ter que perguntar para o mantenedor, ou se ele tiver um to-do, alguma coisa. Existe um script. Eu acho, depois pode perguntar talvez para Ellen ou para alguém que souber melhor, mas eu acredito que não tem nenhuma forma centralizada hoje de saber o que tem para fazer em um dado driver ou uma dada parte do kernel. Alguns deve ser to-do, outros você pergunta pro cara, você conhece ele, você sabe o que tem que fazer. Então é meio... Até onde eu sei, não é nada centralizado. Como eu sei que o to-do está atualizado? Ah, beleza, a Ellen fala um pouquinho mais disso no final, que ela sabe melhor. Tá, então a outra forma, né, além da out of tree que a gente viu lá, que você só precisa basicamente do header do kernel e de um makefile, você pode compilar in tree, né, que é dentro da árvore do kernel mesmo. Então você vai ter o código-fonte dele, e aí você vai lá dentro de uma pasta específica do kernel, o seu driver ali vai ser parte do kernel, ele vai estar lá dentro. Então, por exemplo, você vai dentro ali, aqui está um exemplo, né, drivers, misc, hello, você criou uma pasta lá, e colocou seu driver hello e o makefile dele. E aí a hora que você compilar o kernel, o seu driver vai ser compilado junto, desde que ele esteja habilitado no kconfig do seu kernel. A gente vai ver um pouquinho disso também. Mas a ideia é que ele, basicamente, você precisa do código-fonte nesse caso e ele vai ser compilado junto com o kernel. Você não compila ele separado. O in-tree é junto. E quando você compila junto com o kernel, assim, in-tree, ele pode ser ou loadable, né, carregável, que aí é de fato um módulo, né, ou pode ser built-in, ele pode ser integrado à imagem do kernel como se fosse uma coisa só. Então, o loadable está aqui, né, ele vai ser carregado em runtime, como seria no out of tree, é um módulo, né, e só mostrando como você compila ele como loadable, basicamente lá no makefile você põe obj-m, esse m é de module, né, vai ser loadable, vai ser carregável em runtime. E enquanto que o built-in, que ele vai fazer parte da imagem do kernel, então ele vai ser carregado no boot, né, quando o kernel entrar ele já vai ser carregado, o init dele já vai rodar, porque ele faz parte do kernel mesmo, não é algo separável. E aí a diferença é que naquela linha do makefile, ao invés de obj-m, você vai ter obj-y. Né? Só muda isso. Y seria de yes, tipo, você está falando yes, eu quero isso como parte do kernel, e a outra seria o m de módulo. Né? Então, ou você quer integrado o built-in com y, ou você quer o módulo com m. Então, aqui tem um exemplo de como... Bom, você pode escolher entre ele ser integrado ao kernel built-in com y, ou ele ser um módulo com m. Mas é interessante que o usuário possa escolher isso na hora de compilar o kernel dele. Então você pode fazer com que o usuário possa configurar. Então, ao invés, o que antes a gente tinha ali de obj-m, obj-y, agora a gente vai fazer obj- e a gente tem um nome de uma config que a gente criou aqui, config hello. E essa config hello ela vai ser substituída ou por y ou por m, para fazer o módulo ser ou built-in ou carregável, dependendo de qual for o valor dessa config. E o valor dessa config vai ser decidido pelo usuário na hora de compilar, nessa interface que provavelmente vocês já viram, que é do menu config, por exemplo. Né? Então esse make menu config, ele é um menuzinho ali que você pode escolher o que vai e o que não vai no seu kernel, e aí você pode, para um módulo que você possa escolher entre built-in ou carregável,
Você pode colocar aí nessa interface ou Y ou M nele, e aí a hora que você salvar o seu make no config, ele vai exportar isso para o ponto config do seu kernel, e aí quando você compilar, ele vai substituir aquela variável por M ou por Y. Então, essa é a ideia de como fazer com que o módulo possa ser escolhido, se o usuário possa escolher na hora de compilar, se ele quer built-in ou carregável. E por final a gente tem só um exemplinho aqui de um char driver. Então tem um exemplo de código aqui. Então essa é a cara mais ou menos, né, de um driver bem simples mesmo. Então você teria, por exemplo, uma função turn on LED ali, que supostamente ela faria um LED ligar, né? A gente não está mostrando a implementação, mas ela teria uma função lá dentro, make LED turn on, que faz o LED ligar. Então você tem essa função que faz o LED ligar. Além disso, logo embaixo você tem as operações que são implementadas por esse driver. Então essas implementações é aquela struct que eu tinha falado no começo. Então aqui quando você define que essa struct FOPS ela tem um ponto read igual a turn on LED, você está dizendo para o kernel, né, na hora que você configurar isso, você vai mostrar para o kernel que quando um arquivo que tenha um major desse seu driver for lido, né, porque é o ponto read, essa função turn on LED vai ser chamada. Então o que essa FOPS faz é basicamente isso. Você está dizendo para o kernel que a função a ser chamada quando for feita a leitura do arquivo é o turn on LED. Então é a única que a gente tá colocando aqui no FOPS, mas a gente poderia implementar também o ponto .write, mas a gente só fez o read. E a gente tem o init do driver, esse LED init, que ele basicamente vai registrar. Então aqui a gente está colocando o exemplo, ele está registrando com o major 42, né? Então o número desse driver vai ser 42. Aqui, esse kbuild mod name vai ser substituído pelo nome do módulo. E a gente passa aqui um ponteiro para FOPS, que é basicamente a gente está passando aquela estrutura para o kernel basicamente ver ela e ver, tá, então essa turn on LED vai ser a sua função para leitura do arquivo, beleza. Então no nosso init a gente basicamente registra com o kernel que aquela vai ser a função chamada quando algum arquivo que tenha o major do nosso driver for lido. Vai chamar aquela função turn on LED. Essa é a ideia. Aí, só para ter uma ideia também na compilação, basicamente você teria então um arquivo ali, .c, o makefile dele, você faria a compilação com make, geraria os modos, né, com make modules. Aí você der um ls no diretório, você vai ver que agora o .ko foi gerado. E se você der um insmod nesse módulo, ele vai ser carregado no seu kernel. E aí, a partir desse momento, você poderia brincar com esse driver. Na verdade, bom, você carregou um módulo e aí você precisa criar um arquivo de dispositivo usando a mknode. Então, eu dei o exemplo de criar um /dev-led do tipo de char, né? E com o major 42, que é o major que a gente registrou antes, e o minor 0, por exemplo. E aí, a hora que a gente desse esse cat para ler o arquivo dev-led, o LED ligaria. É emocionante. Aqui é só um exemplo, então não foi algo interativo, mas vocês vão fazer um exemplo prático que aí dá para vocês mexerem. Não vai ser com LED, mas dá para vocês verem em primeira mão como que funciona o driver. E só uma última ressalva também. Isso que a gente mostrou aqui hoje é só parte, né? A gente não mostrou a história inteira, basicamente, porque a gente falou que o que a gente mostrou hoje basicamente foi como que a gente tem um driver como que o kernel vai se comunicar com esse driver, né? Como que a gente registra esse driver, como a gente faz esse driver, é a ideia do kernel driver. Só que tem uma parte mais para cima que a gente não mostrou, que é como quando você faz o cat, você faz a leitura no arquivo lá, como que vai do programa que chamou como que vai desse cat que tentou ler um arquivo para o kernel, como que vai fazer essa passagem? Que é a ideia de system call, né, chamada de sistema. E isso vai ser a ideia do próximo encontro. Então, só tenho em mente que isso é parte da história, então provavelmente nem tudo vai ficar claro ainda, mas a ideia é que quando vocês virem a outra parte de System Call na semana que vem, tenha
vocês entendam esse processo inteiro de como um programa leva para o kernel que chama o driver. Então, basicamente essa é a ideia. É isso. Licença, bibliografia. E, enfim, a apresentação era essa.